Salve, amigos do Espaço O Conselho, né? Aqui, falando sobre cultura e masculinidade, acaba que se esbarra em muito da cultura pop. Já falamos aqui de alguma cultura oriental, falamos aqui das culturas das animações japonesas e como a gente pode aprender sobre lições de desenvolvimento a partir delas. E por que não visitar, então, o filme que está para estrear aí, né? O novo Homem-Aranha, que promete unir três gerações de Homens-Aranhas diferentes no mesmo filme. Então, fique aqui conosco para conversar sobre isso. Já curta aqui esse vídeo para valorizar esse tipo de análise aqui no canal, certo? Eu vou dar aqui o meu parecer pseudonerd, como vocês sabem, aqui eu flerto com bastante da cultura pop. E bom, vamos conversar. Então, você é time Marvel ou time DC? Bem, é fato que a DC iniciou muitos dos heróis aí do cinema, inclusive os heróis do cinema da DC, eles são similares a deuses, cada um é super poderoso em uma espécie de habilidade, como se fossem deidades mesmo. Um tem a super força e habilidades extraordinárias, o outro é super rápido, o outro fica intangível e veio de outro mundo, enfim, né? Cada herói dentro da DC são arquétipos para nos espelharmos, é aquilo que gostaríamos de ser. Tem um bilionário, inatingível, o super-homem, a Mulher Maravilha, Flash e tudo mais. Cada um representando um arquétipo da força, né? Rei dos mares e assim por diante. Mas o que diferenciou na história da evolução dos quadrinhos é que a Marvel foi por um caminho diferente. A Marvel tentou aproximar o leitor do herói que ele estava consumindo. Então, enquanto a DC você tem deuses para se espelhar e imitar, na Marvel você tem uma identificação com aquele herói. Então vem aqueles heróis mais urbanos, com problemas reais. E aí entra um dos mais icônicos personagens de histórias em quadrinhos que eu tive na minha infância o prazer de ler, que é Peter Parker, o Homem-Aranha. Nossa, você tem bom reflexo. E aqui o Homem-Aranha é o homem em construção. Peter Parker, universitário, que fleta com uma garota até então inalcançável para ele, pagador de aluguel, de contas, trabalhando como freelancer, fotógrafo, entregador, fazendo vários bicos para ajudar a sua tia aposentada numa família desestruturada, já que o seu tio e os seus pais já não estão mais presentes. E aqui é a minha primeira crítica ao novo Homem-Aranha, o mais recente, né? Interpretado pelo Tom Holland. Eu não gosto muito da ideia dele ter sido apadrinhado muito cedo. A graça do Homem-Aranha é ver ele, aos poucos, se desenvolvendo como herói, né? E quando ele recebe roupa, tecnologia, né, e recursos do Tony Stark, acaba perdendo um pouco essa sutileza do crescimento. A ideia é ver ele ferrado mesmo, né? Ver a jornada do herói do ponto A para o ponto B. Mas a jornada fica apenas no emocional. Ele ainda é uma criança mentalmente, apesar dos recursos de um adulto, né? Mas a ideia do Homem-Aranha é ele costurar o próprio uniforme, é ele atrasar para a universidade ou para o grupo científico dele porque ele teve que salvar alguém na vizinhança e, portanto, se atrapalhar na sua rotina, é ele não conseguir ir ao encontro da sua namorada porque ele teve que parar um assalto a banco, mas não poder se justificar e acabar tendo a sua vida emocional complicada. São essas pequenas novelas da vida cotidiana que se perdeu um pouco nesse Tom Holland Homem-Aranha Nutella. Mas para nossa sorte, esse último filme promete unir três gerações, então vai ser interessante. Eu, claro, já deixo meu favoritismo pro primeiro Homem-Aranha, né? Sobretudo o segundo filme do primeiro Homem-Aranha, do Tobey Maguire. Ele é o que mais expressa o lado Homem-Aranha mais humano. O nerdão sendo cutucado pelo valentão da escola, apaixonado pela ruivinha do colégio, se atrapalhando para entregar pizza, tirar foto e ainda chegar no horário para aula de genética do colégio da universidade. Está um lixo. Lixo, lixo, super lixo. Apesar de ser o Homem-Aranha mais gado demais, né? Afinal de contas, Mary Jane, né? Se apaixonando pela patricinha do colégio, logo ela, né? Bem, mas apesar disso, toda a construção ao redor desse Homem-Aranha faz com que nos identifiquemos com ele. Você ainda tá buscando esses símbolos de status que o Peter só fica flertando, mas nunca alcança, porque a ideia é ver ele construindo ao longo do filme. Mas claro, para todo bom herói tem que ter um bom vilão à altura. E um dos primeiros que eu quero destacar aqui é o Duende Verde, né? Osman Osborn. Geralmente um vilão é uma contraparte da moralidade do personagem, do principal, do herói. E aqui não é muito diferente. Enquanto o Peter não tem sequer o dinheiro para pagar o aluguel,
ou ajudar na hipoteca da casa da tia May que foi deixada pelo Ben, que faleceu, seu tio. Osborn é um empresário rico, né, no topo da hierarquia da cidade. Enfim, né, o pobretão herói e o vilãozão rico, né? Essa dualidade que é bem interessante, né? Mas todo vilão, em algum ponto da história, isso também acontece no primeiro filme do Homem-Aranha e também nos quadrinhos, tenta convencer o herói a aliar-se a ele, com uma espécie de discurso sedutor, pegar o herói e falar, olha só, nós dois juntos podemos ser mais fortes, podemos ser melhor. No momento de crise do herói sempre acontece isso, o vilão tenta chamar o herói para o seu lado. Mas claro, o herói, a ideia é ele nunca ceder, né? Porque senão ele não seria quem ele é, o resolvedor de problemas, né? O modelo, apesar de falho. E aquela frase moral que ficou na cabeça do Peter, né? De todos, na verdade, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É isso que para e trava o Homem-Aranha de seguir por um caminho como esse. Ele guardou isso da família, né? Ou seja, é a moral familiar que dá a ele o freio para não ceder para o seu lado mais obscuro, né? De querer usar os seus poderes, já que ele é um super-humano, a favor dele. Por que ele não pegar o dinheiro dos outros, assaltar, roubar? Porque ele tem um código moral interno que ele herdou da família dele, né? E isso é muito importante aqui na construção. Então olha só, ele veio de uma adolescência, se desenvolveu como um homem e no meio do caminho usa o código moral da família para proteger a sua bondade, né? Se você tirasse a máscara e vendesse a sua imagem, você subiria no topo da sociedade, né? Mas ele não faz isso. Inclusive, não só financeiramente, mas teria a atenção de várias Mary Janes por aí, né? Essa é a questão, né? Elas querem um Homem-Aranha, não querem o Peter Parker. Porque o Peter Parker está abaixo da hierarquia, é o gado demais, é o cara apagado e tudo mais. Enquanto o Homem-Aranha está sempre nos holofotes, nas manchetes, na mídia. Essa é a tentação do herói, revelar-se e ganhar fama, mas mantém esse freio porque ele quer galgar a sua vida separando o alter ego dele da sua versão padrão, né, do seu comportamento rotineiro, e desenvolver-se na vida por si só, independente da sua fama como herói. Nada mais nobre, né? E tem o segundo tipo de vilão que geralmente aparece em toda a história de herói, que é a contraparte do herói maligna. E aqui temos então Venom, a gosma preta alienígena. Na origem dos quadrinhos, né, no meio de uma briga de ego para ver quem ia ser o fotógrafo da empresa, Peter Parker então confronta Ed Brock, seu companheiro de jornalismo, né? E claro, né, a gosma alienígena se aposta do corpo do Ed, transformando ele assim na contraparte maligna dele. Então aquela competitividade ali na sua vida privada acaba se estendendo para a vida de herói dele, tendo então o Homem-Aranha Negro, a versão contrapartida maligna do herói, com poderes similares, mas geralmente mais rápido e mais forte, porque ele não tem os pudores que o herói tem. Então é como se fosse o Zod do Superman, ambos com o mesmo poder e mais um, usando de maneira muito mais maliciosa, portanto sendo mais feroz. Não bastando só a força aqui, né? O herói tem que usar da sua inteligência para vencer esse tipo de vilão. E aqui ele usa o som e destrói o simbionte que se aposta de Ed Brock, né? No fim das contas, o herói, na essência dele, possui esse caráter de homem em constante construção. E é por isso que eu tenho particularmente um carinho enorme por esse tipo de herói, por esse tipo de história contada. E o que seria a masculinidade se não pegar a sua força e você saber que é capaz de machucar, mas usar essa força para o bem? Peter poderia conseguir a riqueza, sair da casa de aluguel, enfim, bater no valentão da escola que causa bullying nele porque ele é o Homem-Aranha. Mas não, ele resolve esconder tudo isso e separar uma vida da outra. Todo estudante de artes marciais sabe, né, que a primeira coisa que você aprende na arte marcial é a não revidar. É a não usar a sua força, as habilidades de forma aleatória, né? Saber quando usá-las. Esse é um ensinamento bem interessante, os heróis são repletos disso. Eu poderia esmagar a cara do Flash Thompson, mas não vou fazer. Vou me fingir de nerd aqui, porque essa é uma vida e a minha de herói é outra. E é por isso que eu tô nostálgico e entusiasmado para ver essas 3 gerações de Homens-Aranha no mesmo cinema. E tentando trazer mais filmes como esse, já fizemos uma live aqui de mais de 1 hora analisando o filme 300, né, dentro da visão masculina, né, a construção do homem de lá. Tiramos lições importantes dela. E agora do Homem-Aranha, já nessa estreia iminente aí, espero que isso aqui tenha ajudado vocês a ter uma visão mais completa desses arquétipos do herói que tanto trabalhamos aqui no nosso clube de membros, com os inscritos e membros também internos do Alto Conselho, certo? E se curtiu a análise e teve algum insight diferente sobre percepção de desenvolvimento, esses gatilhos de roteiro e de construção de herói, deixa um like para valorizar esse tipo de vídeo aqui, certo? Eu sou o Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho, com grandes poderes,
Grandes responsabilidades, senhores. Até mais.